meu povo, você aí do canal. Estamos aqui mais uma vez, tá bom? Junto com vocês, firme e forte. Deixa eu fazer uma oração, amém? Para nós iniciar bem. Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma noite. Obrigado pelo milagre de acordar. É um milagre, Senhor. Não há dinheiro que pague. Pai, obrigado pela saúde. Pai, obrigado pela visão de Deus. Pai, obrigado pela família, obrigado pelo povo. Pai, obrigado por esse canal. Pai, obrigado por cada uma das pessoas que nos assiste. Pai, toma essas famílias nas tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deixa eu falar para vocês. Você que assiste esse canal, eu quero pedir a você encarecidamente. Distribui essa palavra para que ela ande, para que ela cresça, para que mais pessoas assistam, entendeu? Para que a palavra de Deus ela seja proclamada, entende? Para que ela seja sempre viva, como um rio que corre, certo? A gente não sabe para onde aquela água vai, às vezes sabe, às vezes não, entendeu? Mas eu quero dizer para você que mesmo que você saiba que ela cai no açude e ali ela pare, não, ali ela não para, ali ela vai ser irrigada, ali ela vai produzir peixes, ali muita gente vai matar a sede. Quantos bichos, eu falo bicho de gado, animais não vão beber dali. Então ali é uma fonte de vida, a água é vida. A palavra de Deus também é água viva, é uma fonte de vida, entende? Então eu convido para você ser um braço direito desse canal. Manda, querido, manda para as pessoas, manda nos seus grupos, entendeu? Manda para os seus amigos, entendeu? Eu acredito que muitas pessoas vão ligar para você depois e vai dizer: obrigado, eu não conheço esse cara, mas com certeza é um servo do Senhor, falou coisas maravilhosas para mim e ele edificou meu coração. Conto com você, ok? A palavra de hoje, ela fica no livro de Mateus. Mateus, queridos, fica no capítulo de número 6. O Senhor vem falar de aconselhamentos. Lembra dos nossos pais que nos aconselhavam? Olha, não pisa aí que tu se queima, aí é fogo. Olha, ali tem espinho. Olha, aquela parede é lisa. Olha, tu corre risco, então melhor não fazer isso. E aqueles conselhos, quanto não serviu para nós? Hoje nós estamos dando conselho aos nossos filhos, né? Daqui uns dias nós vamos estar dando conselho ao filho dos nossos filhos, os nossos netos, né? Quantos aí não têm a felicidade de ter bisneto? É assim a vida, é sucessiva. O Deus é maravilhoso. Daqui uns dias eu não vou estar mais aqui, eu já vou estar com o Senhor, entendeu? Mas a palavra, ela está aí, reinando, entendeu? E como a chuva preenche, o rio volta a sangrar, a correr e volta a encher os açudes de volta da vida, assim esse canal fica aqui, outras pessoas tomam conta, continua passando, não morre. A gente tem que fazer com que esse negócio rode para que ande, entendeu? Deus nos deu a tecnologia. No tempo do Senhor não tinha isso, era no pezinho, e ele andava e pedia para pregar o evangelho, entendeu? E às vezes deixava e às vezes não, e tinha dificuldade, pegava um barquinho, atravessava para o outro lado, vamos andar no deserto, o sol era brabo e ele conseguia. Ele não tinha um restaurante certo para comer com o seu povo, muitas vezes tinha que ter multiplicação de pães e peixes, não era assim? Para alimentar a rapaziada. Então, deixa eu falar para você, querido, o Senhor, ele fazia isso. Nós não podemos mais fazer isso, mas em compensação, nós temos o milagre da tecnologia, vamos usar, amém? Mas vamos para a palavra, tá certo? Deixa eu falar para vocês, olha, em Mateus capítulo de número 6, o Senhor vem nos aconselhando, aqui, tá certo? Uma página antes, ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos, ele fala da prática da justiça, tá bom? Aqui ele inicia ensinando como orar. Olha o nosso Pai, entendeu? Ele ensina a orar. Jesus, ele veio para nos ensinar, veio do Pai, entendeu? E para que nós fosse um imitador dele. Nós queremos que os nossos filhos nos imitem, não é, filho? Teu caráter, teu avô me deu caráter, eu quero que você seja um homem de caráter, né? Assim, então nós vamos ensinando, e o Senhor, vindo do Pai, nos ensinava.
carinhosamente o caráter. Ele iniciando a orar. Se você vê capítulo 6 de Mateus, versículo de número 5, ele começa dizendo da verdadeira oração. Ele diz, olha, versículo 5, 6 e 5, ele diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas praças, nas esquinas das ruas, tá entendendo? Para serem vistos pelos homens. Ele disse, em verdade eu vos digo que essas pessoas já receberam a sua devida recompensa. Aí no versículo de número 6 ele diz, agora porém eu ensino, quando orarem, orem. Quando porém orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que está nos céus em secreto, e o pai que te ver em secreto, ele te recompensará. Maravilhoso, não é? Ele disse, não faz como os demais, não copia o que não presta. Tu não tem que orar para homem aqui da terra ver. É igual a tu, entende? Então, você vai orar para que as pessoas vejam que você é crente? Não. Ora pelo que você é. Eu não preciso sair na rua dizendo quem eu sou, até porque as pessoas não vão acreditar, porque nós temos a imaginação de dizer, olha, nós somos bonzinhos, né? Nós obramos milagre. Mentira, coisa nenhuma, entendeu? Olha, eu sou crente, eu sou um homem de Deus, eu faço isso, faço aquilo, confessa fiada. Todos nós cometemos pecados, nós somos filhos do pecado, você entendeu? Mas a razão disso é o que o Senhor nos ensina, é aquilo que comemos, é aquilo que nós se alimentamos disso, entendeu? E a palavra de Deus diz que o Senhor nos aconselha, o senhorio do Senhor, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá conselho, Ele é prestativo, Ele nos ensina e diz, segue esse caminho. Ele não disse que esse caminho era fácil, Ele não disse que esse caminho era bonzinho, não. Nós somos acomodados, mas o Senhor nos ensina não ser acomodado. Nós somos tímidos, o Senhor nos ensina a não ser tímido, ensina a falar, ensina a publicar, ensina a botar para frente a palavra. O Senhor ensina a amar o nosso próximo. Olha, ama o teu Deus acima de tudo, mas ama o teu próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que não ouviu a palavra, aquele que passa por dificuldade, aquele que está doente. Aquele é o meu próximo. Por que é o meu próximo? Porque precisa de mim, eu preciso me compadecer dele, entende? E que bom, você diz, que bom que eu não sou o próximo, Senhor. Que bom que eu estou aqui para ajudar o próximo, porque o meu próximo está doente. Que bom que eu estou sadio e vou ajudar ele, porque ele está doente. Amanhã ele vai estar bom e vai estar ajudando o seu próximo que vai estar doente. Nós nunca sabemos o que passa no próximo, o próximo, nós não sabemos. O Senhor nos ensina a real, hoje, entende? Então a palavra de Deus diz, olha, não faz isso como os hipócritas. No versículo 5 do 6 ele diz, de Mateus, ele diz, não faz como os hipócritas. Vai procurar o que é hipócrita, entendeu? A hipocrisia é coisa insensível, coisa... Deixa eu falar para você, é quando o camarada quer aparecer e ele aparece, mas não surte nenhum efeito. O Senhor estava falando exatamente disso, entendeu? Ele disse agora, quando orar, 6 do 6, ele diz assim, quando tu orar, porém, tu entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto, que vê você em secreto, ele te responderá. Aqui ele fala que você, quando ora nas praças, você recebe uma recompensa, entendeu? Uma recompensa horrível, ruim. Mas aqui o Senhor disse que o Senhor te recompensará. Olha que diferente. Tu entende? Então, assim, receber a recompensa do Senhor, saber que você ajudou, saber que você está conversando com o Pai, como eu estou conversando hoje com você, olhando no seu olho, entende? Dizendo para você, olha querido, o Senhor é a razão de tudo, Ele sonda o meu coração, ele ouve o que eu falo antes que eu pronuncie. Mas como é isso? É porque Ele sonda o meu coração. A Bíblia diz assim, tu fala aquilo que o coração está cheio. Se tu tem um coração mau, tu fala maldade. Se tu tem um coração bom, mas o Senhor está falando de coração, mas o coração não pensa, o coração só bombeia sangue para o cérebro, pois é o cérebro pensante. Você entende?
E a palavra de Deus diz que nós temos que usar enquanto estamos aqui, trabalhar para o Senhor, porque enquanto o Senhor esteve aqui, Ele esteve trabalhando para o Senhor, e hoje nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor, porque nós estamos preparando um lugar. Mas que lugar? O lugar que o Senhor preparou. E nós precisamos preparar? Não, nós precisamos se preparar para ir para o lugar que o Senhor preparou. Amém? Então, deixa eu te dizer, querido, nessa manhã, olha, fica em paz, porque todos nós cometemos pecados, entendeu? Mas o Senhor nos manda orar, se trancar no seu quarto, buscar o Senhor em secreto, e o Senhor nos recompensa. O Senhor nos ensina a orar o nosso próximo, pela pessoa que está doente. O Senhor ora nós oramos por quem tem dificuldade. Meu Deus, eu oro pela minha igreja. Senhor, eu oro pela causa dos outros. Senhor, obrigado por o Senhor resolver as minhas. Mas é necessário que o Senhor também resolva a causa daquelas pessoas que pensam que está tudo acabado. Pensa que a vida não tem mais jeito. Meu Deus, que isso? A vida tem jeito. O Senhor mandou nós aqui nessa vida não para sofrer, mas que nós vivemos aqui, sabe o quê? Deixa eu falar para você. Consciente que nessa vida nós temos que fazer algo de especial. Servir a Ele. Buscar o Senhor com alegria. Não adianta assim, deixa eu falar, não adianta reclamar. Não adianta murmurar. Entendeu? Até porque quando você está ciente daquilo que o Senhor passou, poxa, Senhor, tu passou por tanta coisa. Cruz, o Senhor passou por pessoas dizendo solta bandido e prende esse justo. Então o Senhor foi cuspido, o Senhor foi humilhado. Hoje eu não sou nada disso, então o Senhor me poupou dessas coisas, entendeu? O Senhor tem mandado pessoas falar de palavras maravilhosas para mim, enriquece o meu coração. Eu ouço palavras que, nossa, me deixa muito feliz. Eu sei que aquilo é da parte de Deus, e Deus mandou aquele irmão falar aquilo para mim edificar, para que a minha sabedoria não morra, para que o meu espírito se alegre quando alguém está falando desse Deus para mim falar para outras pessoas, entende? Isso é bom demais. Versículo de número 7, ele diz assim: orando, não useis de vãs repetições, como os gentios ou outras pessoas, como pensam que por muito falar, eles serão ouvidos. Então, quando eu tenho que falar para o meu Deus, eu tenho que falar como eu estou falando com você, com sinceridade e crendo que vai fazer efeito. Quando eu estou falando para você nesse canal, eu estou crendo que quando você pega essa palavra serve para você. Eu estou crendo também que quando você pega essa palavra, diz, espera aí, tem um irmão meu também que precisa dessa palavra, eu vou mandar para ele. É só apertar o dedinho e mandar no canal, entendeu? Para que ele ouça. Não, tem um amigo meu que precisa ouvir isso. Meu Deus do céu, como ele está longe do Senhor. E você vai mandando. E é assim o Evangelho, entendeu? Então o Senhor nos aconselha. Ele aconselha de várias formas. Olha, como me buscar, como viver, como você andar. O teu andar tem que ser numa expectativa que funcione, entendeu? Nós não somos só uma caneta, ela só escreve aquilo que eu penso. Não, a nossa cabeça ela é pensante. A nossa cabeça ela funciona. O meu Deus, ele me alcançou e eu trabalho para alcançar vidas. É assim que é o reino do céu. A Bíblia fala que a festa do reino do céu fala claramente. Quando alguém ouve uma palavra e diz, poxa vida, quanto tempo eu passei numa inocência, eu quero que essa palavra ela viva no meu coração, entende? Então, isso é uma expectativa maravilhosa. Quero que você entenda isso. A palavra de Deus diz assim, olha, no versículo 8, não faça como os outros, pois o vosso Pai, ele sabe a necessidade, né? Ele sabe, não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que é necessidade, sabe do que você necessita, antes que você peça. O nosso Pai,
antes. Então não precisa pedir, precisa. O Senhor quer te ouvi-lo. O Senhor quer te ouvi-lo. Entende? Quando eu queria pedir alguma coisa para o meu pai, era fácil? Não, não era. Eu dava voltas, e às vezes eu consultava algumas pessoas. Peraí, eu preciso disso, como é que eu peço? Meu pai falava para meu irmão. Às vezes eu queria uma roupa nova para ir para um evento, e eu perguntava. A minha mãe era uma aliada minha, e eu perguntava para ela como me aproximar do Senhor de semblante firme, entendeu? Então, assim, o senhorio, Ele quer que você, como filho, saiba, em primeiro lugar, que Ele é Pai. Primeiro, Ele não é seu escravo. Primeiro, Ele não é um empregado nosso. Não, de maneira nenhuma. O Senhor é o nosso senhorio. E a única coisa é o respeito. É dizer, se eu pedir o Pai que está no céu, aquilo que eu não consigo, por exemplo, o médico chega para você, cara, tá complicado, não sei, não vai, não, sabe, tá difícil, tem que pesquisar, e você muitas das vezes não tem o dinheiro. Aqui nesse mundo velho que nós estamos ainda funciona o dinheiro, não funciona lá para cima, entendeu? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, que muitas das vezes só o Senhor, obrigado por não ter que ir lá no hospital ouvir que só em você sentar na sala, na mesa, onde o médico está ali do outro lado, já é difícil, não é? Cara, dói aqui, dói ali, eu já tomo isso aqui. É muito complicado. O cara também não vai saber o que você está passando, ele vai passar um monte de exames, aí você vai ter que correr. Então assim, o Senhor nos ensina a ter fé, dizer, Senhor, obrigado por não estar passando por isso. Quantas pessoas não estão mais dormindo porque está doendo? Quantas pessoas não têm mais alegria porque está doendo? Senhor, quantas pessoas não estão lá no hospital na dificuldade, sem perspectiva de vida? Já pensou? Aquelas pessoas nos hospitais, já teve lá também, e estão tudo com um celularzinho. Eu vou mandar para o meu amigo que está lá numa difícil, entendeu? E eu vou mandar essa palavra para ele, dizer que tem o médico dos médicos, entendeu? E é só buscar. Tá aqui, é só buscar. É isso que o Senhor nos ensina, entende, querido? Então a palavra de Deus nos ensina isso. Agora ele tem um modelo, especial. Você vê aqui no versículo de número 9, é o modelo do Senhor. Ele diz, cara, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, meu e seu, que está no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor é santo, confirma isso. Amém? Aí ele diz no versículo 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto no céu como aqui na terra onde eu estou. A tua vontade. Agora, qual é a vontade do Senhor? É que você esteja bem. O Senhor, Ele não está contente com a tua ruína. Muitas das vezes a doença não está no corpo. Muitas das vezes a doença está na mente, está na alma. Nossa alma está machucada. E essa doença é uma doença invisível, uma doença que ninguém vê. Essa dói, essa é cruel, essa machuca. E muitas das pessoas têm que tomar medicamento para ficar dopado, para não sentir esses problemas. É difícil, é horrível. Tomar remédio não é legal. Então, o Senhor nos aconselha a não tomar remédio. Não, Ele aconselha dizendo que Ele é o remédio, que Ele é especial. O Senhor tem nos usado para esse lado, entendeu? E eu estou aqui falando para ti. Problemas, querido, muitas das vezes nós temos. Paulo tinha problema, né? Pedro tinha problema, João tinha problema. Quem não teve problema? Quem? Entendeu? Jesus, olha quanta dificuldade, mas o Senhor estava lá, nos ensinando, mostrando que nem sempre o que nós temos que resolver é com espada, usando armas, é na guerra. Não, o Senhor nos ensina que nós temos que, muitas das vezes, nos curar com palavra,
buscando com humildade, orando, botando nosso joelho no chão, dizendo: Pai, tu existe. Pai, tu existe. Então, olha para mim. Olha para a minha situação. Entende? Querido, olha, no versículo de número 12, ele diz assim, continuando na oração, tá certo? Ele diz no versículo de número 11: o Pai nosso de cada dia, dá-nos hoje. Versículo 12, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedir o Senhor, tem que perdoar. Porque quando nós pedimos para que o Senhor nos perdoe, nós não podemos ter uma dívida com outra pessoa, entende? O Senhor tem uma parábola que ele fala que um senhor recebeu lá do seu dia a dia de resolver os problemas daquela sociedade, daquela população em que ele era rei, e chegou um senhor para ele, um homem cabisbaixo e parecia muito humilde. Disse: Senhor, eu não tenho como te pagar. Senhor, perdoa os meus pecados porque está difícil para mim. E eu não tenho como te pagar, ó rei. Nem que o Senhor me lance na prisão, nem que o Senhor pegue os meus filhos para ser seu escravo. Não tem como pagar, eu devo muito para o Senhor. E eu não tenho como pagar. E o rei achou aquilo importante. Camarada fiel, um mensageiro da paz, um camarada que chega e confessa, né? Uma confissão. Só que aquela confissão não era verdadeira, não era recíproca. Você entendeu? Mas o rei não sabia, ele não tinha uma bola de cristal. Ele disse: está perdoada a tua dívida. O camarada saiu dali e disse: eu vou cobrar os que me devem. E ele pegou logo de cara um camarada que devia uma mixaria para ele. Mas ele já aberturou, jogou na parede e disse: tu vai me pagar, velho. Tu vai me pagar ou então eu vou te quebrar na pancada. Aí você entende? Poxa, ele tinha acabado de sair da casa do seu credor e tinha pedido perdão, clemência, porque ele não tinha com que pagar. Entende? Aí você pega o seu próximo, um camarada que era mais pobre do que você, tinha menos ainda do que você, e estava te devendo, entendeu? E você, em vez de dizer: querido, olha, está perdoado a dívida, entre eu e tu acabou, zerou. Se eu tiver alguma, eu vou te ajudar, porque o rei perdoou, eu devia muito, e o cara foi lá e perdoou. Eu não tinha como pagar, nem dando os filhos, nem mulher, não tinha como, entendeu? Então eu estou igual a tu. Vamos começar junto? É assim que Deus nos ensina. E não foi assim que o camarada falou. Só que quando ele judiava com o camarada lá, esfregando lá no arame farpado lá, sabe o que aconteceu? Um oficial do rei ouviu. Correu lá no rei. Disse: rei, eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada. Mas o que foi? Lembra do camarada lá, bonzinho, humilde? E que disse que não tinha com que o Senhor te pagar a dívida? E o Senhor perdoou? Ele lembra. Ele pegou um conservo dele lá. O cara tem menos do que ele. Esfregou, judiou, e eu acho que ele vai lançar o cara na prisão. Vai denunciar. Depois traz ele aqui. Camarada veio. Botaram ele de frente pro rei. Isso é uma parábola. Entende? Camarada, te perdoei a dívida. E tu não pode perdoar o teu irmão. Tu vai pra cadeia agora. Tu vai pagar lá no Chilindró. Você entende? Então, assim, o Senhor, ele está nos ensinando que primeiro, para que você chegue, bota o joelho no chão, para não ser em vão. Primeiro ele ensina que não tem que ir para as praças, não precisa mostrar para ninguém. Ele se tranca no teu quarto e faz a tua oração. Ele ensina também que nós temos que buscar o reino dele, né, Senhor? Meu teu reino sobre nós. Maravilhoso, não é? E depois de tudo isso, as coisas vão andando, não é? Fila. Então, ele disse que nós chegamos para o rei, para o Pai, e diz: Senhor, perdoa os meus pecados porque eu perdoei do meu camarada.
Porque se você não liberar perdão, o Senhor também não libera perdão para você. Por quê? Porque o Senhor é justo. Para acertar uma dívida com o Senhor, é necessário você acertar aqui, ó. Entendeu? Com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu parente. É isso que o Senhor nos ensina. Essas são as maravilhas que Deus nos ensina. É tão bom. Continuando, querido, olha, a palavra de Deus diz que no versículo de número 13, né? Ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque o teu reino, o poder e a glória são para sempre. Para sempre. O reino do Senhor, todo o seu amor, toda a sua glória é para sempre. Então nós estamos pedindo o pão nosso hoje, de cada dia, mas porque hoje nós estamos necessitando disso. Mas amanhã nós vamos estar com Cristo, filho. E lá você vai estar com o próprio Pai. Não é desnecessário pedir, mas nós vamos viver em Cristo de verdade. Amém? Em espírito e em verdade. É isso que a palavra nos ensina. Versículo 14, ele diz: pois se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoa a vós. Então, querido, perdoou o teu irmão? Não importa. Perdoou o teu irmão? Não importa o que o camarada fez, perdoa. Porque a gente fala assim, que a gente tem bondade, não tem? Mas quando pisa no nosso calo é ruim, não é? Aí a gente entra a carne, aí entra o machão, entra o eu sou, esquece do Senhor. Não, o Senhor disse que o senhorio do Senhor tem que estar sempre na nossa vida, independente de que pise ou que não pise. Quantas vezes o Senhor reagiu? Atiraram pau e pedra, buscaram o Senhor: ei Senhor, vem cá, manda descer fogo para essa gente. Não vim aqui guerrear. A minha guerra é contra os espíritos de Satanás, é contra a ruína que não presta, que esse não tem jeito, esses aqui ainda há cura. Então nós temos que dizer para eles, mostrar o nosso lado bom, entende? Palavra de Deus. Para encerrar a oração que o Senhor nos ensina, ele diz, no versículo 15, ele diz: se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Amém? Querido, é necessário, o Senhor está nos ensinando, é conselho de irmão, conselho de pai para filho, conselho de quem ama, conselho de quem tem propósito para a tua vida, conselho especial, fantástico. Vive melhor, entenda, conheça. É necessário viver, participar daquela situação, para que você possa lembrar que ao seu lado tem pessoas que têm muito mais dificuldade do que você. Ele diz: olha, querido, é necessário fazer jejum, né? No versículo de número 16, é necessário, é bom para o corpo, é saudável, é bom para o espírito, é um alívio para a alma, não é assim? Então ele diz assim: olha, quando jejuar, não vos mostreis entristecido como os hipócritas. De novo, né? Pois ele muda o rosto para parecer com homens que jejuam, né? Em verdade, o Senhor diz: em verdade vos digo que já receberam a recompensa deles. Não é necessário se mostrar. Não é necessário dizer nós estamos defiando para alcançar. O Senhor não quer sacrifício na tua casa, no teu quarto, tá? Você ora, você jejua para o Senhor. E olha, vou te dizer mais, você pede por um monte de gente e o Senhor abençoará. Tá certo? Versículo de número 17, ele diz: olha, quando porém jejuar, unge a cabeça com óleo, lava o teu rosto, para não demonstrar as rugas. Mostra o teu rosto para não mostrar cara feia. Unge a tua cabeça com aquele óleozinho, com aquele azeite abençoado.
Amém? Que nós oramos sempre com ele ali do ladinho, que quando está doente a gente bota uma pitadinha, né? Você molha o dedão aqui, o polegar, aí bota em cima, e você faz uma oração em cima. Senhor, abençoa, toma nas tuas mãos essa dor, não é minha, leva ela para lá. Não é assim? Então o Senhor disse, unge a tua cabeça com óleo. Deus é maravilhoso, né? Unge a tua... E banha o teu rosto, não mostra que tu... Porque esse sacrifício não é para o vizinho ver, estou fazendo sacrifício, eu estou jejuando hoje, não fala comigo não. Não, nada disso. Nada disso, é entre você e Deus. E o Senhor está nos ensinando, tá certo? Versículo 18, ele disse, para não pareceres aos homens que tu estás jejuando, mas só o teu Pai, que está em secreto, o teu Pai, que te ver em secreto, ele te recompensará. Mesma coisa que está no início da oração, está aqui no jejum. São sacrifícios santos ao nosso Deus. Não tenha medo de fazer. Faz, busca e busca com alegria. Tá certo? O Senhor, rapidinho que o tempo passou, o Senhor no versículo 19 diz assim, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, a destrói, onde os ladrões roubam. Não corre, mas olha o risco que o Senhor não está dizendo que você não possa ser rico, o Senhor não está dizendo que você não possa ter o seu carro, a sua moto para você andar, você não está falando nada disso, entendeu? Ele está falando com um bendito coração, para não estar ligado ali em bens, correndo, sabe? Ele disse, quando tu vai no teu caixão em secreto, lá, e o Senhor pega em secreto, você vê a morte? Vê? Você vê a alma saindo, o Senhor pegando, levando a alma e dizendo, essa é minha. Vê? Você não vê porque tudo é em secreto. O Senhor age em secreto para que ninguém veja. Entendeu? Por isso que é lindo. Então ele diz assim, olha, não ajunteis tesouro, onde a traça, onde a ferrugem, entendeu? Onde os ladrões arrombam e levam. Aí no versículo 20 ele diz, ajuntai, porém, tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem nada destrói. E também os ladrões, eles não arrombam e não roubam e não levam. Tá certo? Não. O único ladrão que a gente sabe que foi para o céu foi o da cruz. Mas ele não foi como ladrão. Ele foi como arrependido. Tá bom? Então esse projeto é seu, tem jeito para nós, tem jeito para você. Ouça esses conselhos. Ainda tem um versículo, né, que ele diz aqui, o versículo de número 23, ele diz, se porém os teus olhos forem mau, todo o teu corpo serão trevas. Portanto, a luz que há em ti são como as trevas. Eita, que tão grande é as trevas se tu não enxerga nada. Não é? Então, aonde é que está o teu coração? Está nos teus bens cuidados? Não. O nosso coração tem que estar num tesouro vivo, que está lá no céu. Amém? Certo que essa palavra vai servir para a nossa reflexão, por isso que Deus me orientou para que eu falasse para você hoje. Tá certo? Quero encerrar com uma oração. Vou orar para que Deus te abençoe. Você é ouvinte desse canal. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, graças te dou por esse canal. Graças eu te dou por pessoas que se alegram nessas humildes palavras. Graças eu te dou por o Senhor invadir cada casa, cada lar, cada quarto onde irmãos e irmãs, onde pessoas estejam nos seus quartos fazendo orações de joelho, clamando no seu jejum, dizendo, Pai, eu estou aqui. Senhor, se lembra de mim. Pai justo, em nome de Jesus, com a certeza, crendo que o Senhor vai abençoar cada uma vida que participa desse canal, que faz parte desse canal, é que eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Diga amém. Graças a Deus, Deus é contigo. Amém? Estou sempre orando para você. Bote o seu comentário, deixe o seu like e diga, irmão, estou contigo. Continua deixando Deus te usar. E o Senhor vai continuar me usando
e Deus vai continuar usando você para que você mande esse canal para mais pessoas. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, querido. Fica na paz, fica com Deus.